Olá! Hoje eu vou falar sobre os órgãos reprodutivos das plantas angiospermas, que são eles, a semente, a flor e o fruto. Mas antes de falar sobre esses órgãos reprodutivos, vamos falar um pouco sobre as características das plantas. As plantas são divididas em dois grandes grupos, que são eles, o grupo das criptogâmicas e das fanerogâmicas. As criptogâmicas são as plantas que não possuem sementes e são subdivididas em dois grupos. O grupo das briófitas, que são plantas avasculares e foram as primeiras a conquistar o ambiente terrestre, e o grupo das pteridófitas, que são vasculares e elas apresentam vasos condutores de seiva bruta. Foram as primeiras a apresentar esta característica. O outro grande grupo é o grupo das fanerogâmicas, que são plantas que apresentam semente, e são divididos também em dois grupos, o grupo das gimnospermas e das angiospermas. As gimnospermas apresentam sementes, porém não formam fruto, e as angiospermas apresentam semente, flor e fruto para sua reprodução. Agora, depois desse breve resumo, vamos falar um pouco de cada um desses órgãos reprodutivos. Evolutivamente, o grupo das angiospermas foi o último grupo a surgir, e ela possui duas importantes aquisições, a presença de flor e fruto, sendo o fruto que envolve e protege a semente. As angiospermas conseguiram conquistar definitivamente o ambiente terrestre devido à sua complexidade, diversidade de espécies e distribuição geográfica, fez com que elas definitivamente conquistassem um ambiente terrestre. A flor é uma estrutura reprodutora das angiospermas. A aquisição da flor nas angiospermas deu às angiospermas adultas uma maior eficiência na sua reprodução sexuada. A flor é presa ao ramo devido a esta haste chamada de pedúnculo. O pedúnculo, na sua extremidade, encontramos o receptáculo floral, onde prende todas as outras peças florais. As peças florais em uma flor completa são o cálice, a corola, o gineceu e o androceu. O periantro é formado pelo cálice e a corola, que são estruturas de proteção das plantas. O cálice é um conjunto de sépalas, geralmente na cor verde, que ela é para proteção e contra a predação dessas plantas. O cálice geralmente fica na parte inferior das pétalas, geralmente na cor verde. Como podemos observar, essa flor é incompleta, ela não possui o cálice, conjunto de sépalas. E é formado pela corola, que é o conjunto de pétalas, formada por todas essas pétalas. O androceu e o gineceu são estruturas reprodutivas. O gineceu é a estrutura reprodutiva feminina e o androceu, estrutura reprodutiva masculina. E o gineceu é a parte feminina das flores. O gineceu é formado pelo carpelo, que é constituído pelo estigma, pelo filete e pelo ovário. O estigma é essa parte superior, onde recebe o grão de pólen. O filete é a parte que liga o estigma ao ovário. E o ovário é uma parte oca que se encontra na parte central, que forma os óvulos. A fecundação ocorre através da união do gameta masculino, presente nos grãos de pólen, e do gameta feminino, na oosfera. E é nas flores que as angiospermas produzem as suas sementes e os seus frutos. As sementes são formadas através dos óvulos fecundados. O ovário se transforma e se desenvolve, formando o fruto. As outras partes da flor, elas murcham, secam e caem da planta. Algumas flores apresentam adaptações para se tornarem mais visíveis para seu polinizador. Muitas delas não conseguem se fecundar sozinha, então precisa da ajuda de um polinizador. Elas produzem algumas substâncias que fazem com que esse polinizador seja atraído e ele venha fecundar essa flor. O fruto é uma característica exclusiva do grupo das angiospermas. O fruto se dá origem a partir do ovário das flores, que logo após fecundado, dá início ao seu crescimento. O fruto serve para proteger as sementes até que elas possam se desenvolver por completo, estando aptas para germinar, se transformando em uma outra planta. O fruto é dividido em duas estruturas básicas, o pericarpo
e a semente. O pericarpo é dividido em 3 grupos: o epicarpo, mesocarpo e o endocarpo. Vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas. O epicarpo é a parte mais externa do fruto. Muitas vezes ela é fina. Ela é impermeável, impedindo a perda da água desse fruto. O mesocarpo é a parte nutritiva, é a parte carnosa. Em alguns frutos, ela também é seca. Geralmente chamamos a parte de polpa, a parte do mesocarpo. E o endocarpo é uma camada bem fina, uma camada que protege a semente desse fruto. No decorrer da evolução, as angiospermas se desenvolveram em diversos tipos de frutos, que podem ser divididos em frutos carnosos e frutos secos. Os frutos carnosos, eles possuem o seu pericarpo rico de substâncias nutritivas, são macios e suculentos, e são subdivididos em bagas e drupas. As bagas são frutos cujo seu interior possui diversas sementes soltas. Como exemplo, temos o mamão, o tomate, o caqui e a melancia, entre outras frutas. As drupas possuem um endocarpo duro, um endocarpo rígido, cujo interior possui uma semente. Essa semente popularmente chamamos de caroço. Como exemplo, temos a ameixa, o pêssego e a azeitona. Os frutos secos possuem um aspecto de madeira, um aspecto amadeirado. São divididos em deiscentes e indeiscentes. Os deiscentes são os frutos que se abrem sozinhos. Como exemplo, temos a vagem do feijão, da ervilha e o algodão. Os indeiscentes não abrem sozinhos. As suas sementes, para germinar, elas precisam que o fruto apodreça, ou mesmo que alguns animais as quebrem. Como exemplos, temos o trigo, o arroz e o girassol. Os pseudofrutos, ou falsofrutos, são os frutos que não são originados do ovário da flor, são originados de outra parte da flor. Como exemplo de pseudofrutos temos a maçã, o caju e o morango. O verdadeiro fruto da maçã é aquela parte que envolve a semente. A parte carnosa, ela é originada do receptáculo floral. O caju também é a mesma coisa. Ele é originado a partir do pedúnculo floral. E o verdadeiro fruto é aquela parte da castanha, onde que armazena a semente. O morango é originado do receptáculo floral. Esse receptáculo forma a parte carnosa e os pontilhados pretos na superfície do morango é a parte verdadeira do fruto, que é devido aos múltiplos ovários desenvolvidos e fecundados. Temos também o fruto partenocarpo. Partenocarpo é um fruto originário do ovário, porém não fecundado. A banana é um exemplo de fruto não fecundado. Ela possui uns pontos escuros. Esses pontos escuros são os óvulos não fecundados. A banana, ela é reproduzida através de mudas e não por sementes. No decorrer da evolução, as plantas adquiriram algumas estratégias para disseminar e dispersar as suas sementes. Algumas plantas, como por exemplo a mamona, elas se abrem de formas explosivas, levando as suas sementes o mais longe da planta de origem. E alguns fatores também ajudam na dispersão dessas plantas, como por exemplo fatores bióticos. Um exemplo são os diversos tipos de animais que pegam essas sementes e as levam para um lugar distante. E fatores abióticos, principalmente o vento e a água, são aqueles que levam essas sementes para longas distâncias. As sementes são muito importantes. Elas servem para a dispersão das plantas. O seu desenvolvimento foi de grande sucesso para a evolução dessas plantas, as angiospermas. Assim como o fruto, as sementes são originárias de uma parte da flor. As sementes são originárias a partir do óvulo maduro fecundado. Essa semente ela é dividida em 3 partes: a casca, que protege o embrião, o endosperma, que contém substâncias nutritivas de reserva, e o embrião, que ao se desenvolver forma uma nova planta. Sob as condições adequadas, ocorre a absorção da água, o rompimento da casca e o desenvolvimento desse embrião, formando uma nova planta. E resumindo sobre os órgãos reprodutivos das angiospermas, temos a flor, estrutura reprodutora, o fruto, que serve como alimento e também protege as sementes, e as sementes, que protegem o embrião,
que logo após desenvolvido se transforma em uma nova planta. E logo depois dessas sementes dispersadas, elas são dispersadas de uma região a outra, levando esses frutos a outros lugares, aumentando também a sua prole. E logo após esse resumo, eu termino por aqui falando dos órgãos reprodutivos e obrigada pela atenção.